Você já ouviu falar do minimalismo? É um movimento que vem ganhando o mundo e promete trazer mais felicidade com menos compras e menos objetos. Hoje, vamos conhecer quem vive na prática essa filosofia de vida e, quem sabe, nos inspirar a seguir algumas dessas dicas. O Panorama Visual está começando. Minimalismo. Se você for ligado em artes, talvez associe a um movimento estético que surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, em que as obras de arte eram formas geométricas simples, escassas de recursos e repetitivas. Porém, essa ideia se expandiu e virou uma filosofia de vida. Sabe como? O minimalismo surge como um estilo de vida, né? Um conjunto de características de pessoas que resolveram se opor à sociedade de consumo e criar novas estratégias para conviver nessa sociedade, mas de uma forma mais sustentável. O que é o minimalismo? Minimalismo é uma tendência a se consumir menos e o que se consome ter um aproveitamento maior. O minimalismo pode estar dentro da usabilidade de roupas, objetos, até mesmo da comida. É sempre focado no anticonsumismo desenfreado, no exagero do consumismo e aproveitar melhor os recursos que se tem. Dedicar-se ao que realmente importa, comprar bens duráveis, descartar o supérfluo, tudo para evitar o consumo desenfreado e garantir mais plenitude na vida. É diferente de, por exemplo, eu participar de um movimento político ou uma contracultura já estabelecida onde lideranças me impõem o que eu devo ser, fazer e pensar. Acredito que, de alguma maneira, você é inspirado a fazer uma autorreflexão, a olhar o seu entorno, olhar o guarda-roupa, olhar o volume de coisas que você possui e não usa e a praticar o desapego, para se tornar mais leve, para gastar mais tempo na manutenção dessas coisas que não tem tanta relevância na sua vida, porque senão você estaria fazendo uso, né? Em relação à individualidade, eu posso dizer que o minimalismo é um movimento que preserva isso. Não diria que é um movimento coeso, em que todos se comportam da mesma forma. Cada um entende a sua maneira, né, de reagir a essa sociedade de consumo, ao capitalismo, a essa questão do tempo. Mas existem características que a gente pode categorizar, que a gente pode dizer que são comuns, principalmente em relação ao tempo, em relação à qualidade de vida, ao trabalho e ao que você efetivamente compra, né? São características que articulam essas pessoas num grupo, por mais que muitas vezes você nem saiba que faz parte desse grupo. A gente considera o minimalismo um estilo de vida e não um movimento subcultural ou contracultural, justamente porque essa questão do individual é muito presente. Não existe essa coesão, essa linha que guia todos os seus seguidores, mas sim características afins, né, empatias, e cada um constrói, eu acho, o seu minimalismo à sua forma, né? E isso tem variados graus. Tem pessoas que levam isso a um extremo de ter 30 objetos e pessoas que começam a reduzir determinados comportamentos, determinadas formas de consumo, começam simplesmente a mudar o seu estilo de vida. Por isso que a gente diz que é um estilo de vida e não uma subcultura ou um movimento contracultural, como os hippies, os punks e tantos outros. Já houve vários manifestos, né, movimentos, como o próprio movimento hippie, mas dessa vez o minimalismo surge como uma forma de conviver na sociedade, mas de pontuar determinadas coisas, discordando desse ritmo enlouquecido da vida, né? Tanto do ponto de vista do consumo, dos bens materiais, como do próprio tempo. Há também uma preocupação ambiental no minimalismo que busca uma redução da quantidade de lixo produzido e um consumo consciente e sustentável.
Quando a gente trata de minimalismo, a gente está tratando de consciência do consumo. E, obviamente, quando a gente fala de consciência de consumo, a gente também está falando de sustentabilidade ambiental. Um exemplo clássico é a questão do vestuário. Então, o movimento Slow Fashion, ele prega que você consuma menos roupas e com uma roupa que não seja produzida por mão de obra escrava, mas que todos recebam de forma justa por aquilo que produziu. A questão ambiental é muito forte para os minimalistas, apesar de que as alterações praticadas por eles, né, como um grupo específico, ainda surtem muito pouco efeito, né, no que tange a mudança da perspectiva ambiental. Né? É preciso realmente uma mudança no padrão industrial de produção. Né? Mas para mudar a produção é preciso mudar o consumo primeiro. Então eu acho que é um bom start, um bom começo para que a gente consiga rever, né, o nosso padrão insustentável de produção e de consumo. O capitalismo sobrevive porque ele é adaptável. Né? Ele entende as lógicas e até as coisas que atacam ele consegue de alguma forma tirar um certo proveito. Não dá para dizer que isso não acontece também, né, com a questão do consumo. Existem hoje já negócios que se baseiam nessa ideia de consumo consciente, por exemplo, empresas de aluguel de roupas ou brechóis online, enfim, tudo isso é um mercado que vem de encontro a essas pessoas que não querem comprar coisas novas e que querem comprar uma coisa e depois dar um fim a ela, né? Não simplesmente deixar lá no armário. Enfim, existe já um mercado paralelo em relação a isso, do ponto de vista da alimentação também, determinados produtos que dizem que consomem menos água, que consomem menos isso, aquilo, enfim. O capitalismo sabe que isso está acontecendo e ele cria formas de resistência dentro da sua própria lógica. No próximo bloco, eu vou bater um papo com a terapeuta Laís Dias, que tem uma vida bem minimalista, com apartamento pequeno, armário enxuto e consumo consciente. Volto já. A terapeuta Laís Dias vive assim. Ela tem um guarda-roupa enxuto, o chamado guarda-roupa cápsula. Também faz seus próprios cosméticos e não possui televisão. É isso mesmo, Laís? Por que você decidiu optar por esse estilo de vida? Eu optei por esse estilo de vida minimalista por várias questões. É um estilo de vida que você não envolve só ter ou não ter coisas, mas sim escolher o porquê e ter uma visão por trás em relação ao mundo inteiro, ao nosso planeta, de consciência com ele, de lixo, de consumo, do que você coloca na sua vida em si também, não só em relação a para fora ou o que você tem de material. Então, é um estilo de vida completo para mim. Acho que aquela coisa de colocar o minimalismo em caixinha deve ser descartado. Cada pessoa tem o seu próprio minimalismo, vamos dizer assim. Cada pessoa vai saber o que ela vai usar ou não vai usar. Cada pessoa vai saber o que para ela é melhor, o que vai servir para ela. Então não é uma caixinha que a gente coloca isso é minimalismo. Ter tantas coisas dentro de casa ou deixar de ter tal coisa. E sim saber o seu motivo. Por que você tem aquilo e por que você não quer ter outras coisas e quais são as utilidades dessas coisas dentro da sua casa e dentro da sua vida, claro. Eu tenho pouca roupa, eu tenho poucas coisas pessoais, assim, que geralmente as pessoas têm. Cosmético eu quase não tenho e eu faço os meus próprios, então é bem, bem diferente. Mas eu tenho muita coisa de cozinha, eu considero ter muita coisa de cozinha, porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar na cozinha fazendo comida. Eu tenho muitos livros, porque eu também gosto de ler e eles fazem parte da minha vida. Então o minimalismo para mim veio de um lado, mas também por outro eu tenho um minimalismo que outras pessoas não considerariam realmente minimalismo. Por exemplo, ter muitos livros, mas eles realmente fazem
fazem utilidade na minha vida, então eu realmente gosto de tê-los. O movimento minimalista se baseia não apenas no consumo moderado, mas também na capacidade de organização. Manter a casa e a vida arrumadas facilita muito. Por exemplo, um lar com menos objetos auxilia a limpeza e com isso ganha-se tempo. Ou, em vez de um passeio no shopping, que tal uma caminhada na praia ou no parque? O minimalismo não trouxe só eu organizar a minha vida, que isso pra mim foi ótimo, porque eu consigo organizar, consigo saber onde está cada coisa minha, consigo saber o que eu quero ao meu redor, mas também uma clareza, assim, de você ir atrás daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente gosta, daquilo que você realmente vai ser útil para você. Tanto questões materiais quanto outras, né? Então o minimalismo me trouxe mais certeza de certas coisas, e não de ir comprando, de ir gastando, mas sim de saber o motivo, ter um motivo por trás de cada coisa que eu compro, de cada coisa que eu consumo. Você acha que o mundo, de modo geral, caminha para se tornar mais consumista ou mais minimalista? O que a gente tem que levar em conta é que existem países periféricos no capitalismo, que estão descobrindo esse consumismo agora, né? E países que já estão extremamente saturados em relação a isso. Então, nesses países, eu acho que existe já uma reconfiguração, né, um certo pensar crítico e algumas pessoas que já começam a analisar isso. Mas para quem nunca teve esse padrão de consumo, acho que isso ainda é um fetiche, é algo que atrai, é algo que se coloca como novo. Então, acho que paralelamente a gente vai ter os dois movimentos crescendo em lugares diferentes do mundo. O Panorama Visual fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Bring me into golden sunlight.